Começando mais um vídeo aqui no canal, e aí? Tudo certo contigo? Espero que sim. Cara, no vídeo de hoje, cara, eu quero estar fazendo um vídeo comentando acerca do brasão de armas. Cara, quem me conhece sabe que eu sou um cara que eu gosto muito do canal do Impérios ADs e do Brasão de Armas, que são dois canais lá do professor Thiago Braga, né? Até já fiz um react aqui do Impérios AD, velho. E assim, cara, ontem, finalmente, eu consegui assistir, porque foi um vídeo de 2 horas, mas, cara, foi um vídeo, cara, foi 2 horas que foi uma perfeita aula de história, né, mano? Porque quem é inscrito no canal do Thiago Braga sabe que ele fez uma parte 1 e essa semana lançou a parte 2 de uma resposta que ele deu a um youtuber, que é um daqueles defensores do comunismo, né, aquele comunistinha de apartamento que quer fazer a revolução da base do celular, enquanto é sustentado pelo papai e pela mamãe. E, mano, como foi bom aquele vídeo, eu quero estar comentando acerca disso hoje, não é, cara? E antes de entrar no assunto, peço humildemente para você dar uma força aqui no canal com seu like, sua inscrição, seu compartilhamento, ajudando com o crescimento e engajamento desse canal. E sem mais delongas, velho, terminando de assistir esse vídeo, dá uma foto do último vídeo que nós postamos, vai lá, comenta, curte, compartilha. Tem mais delongas, vamos diretamente ao assunto, para esse vídeo não ficar muito longo, cara. E assim, mano, cara, assistindo aquele vídeo, cara, a gente se pergunta como é que tem gente que ainda acredita no comunismo, cara. Pode ainda acreditar que o socialismo pode funcionar em alguma coisa, né, cara? Porque o Thiago Braga, cara, ele é um professor de história, mas ele é um professor conservador, cara. E assim, mano, um rapaz lá, que agora não lembro o nome, decidiu dar umas respostas pra ele, né? E geralmente, cara, ele não responde. E quando responde, é pra bater e bater forte, né? E naquele vídeo, cara, ele deu uma aula de muitas coisas, né, mano? E aquela questão, né? O rapaz foi lá, primeiramente quis desacreditar, né? Outro trava-língua. Desacreditar o Thiago, né? O Thiago Braga, dizendo que ele não era professor, chamando ele de fascista, né? De extrema direita, zombando dele. Aquele famoso argumento ad nominem, né, cara? Ou seja, aquele argumento da qual, ao invés de você simplesmente refutar o argumento, você quer atacar o argumentador, invalidando o argumentador. E eu, sinceramente, eu não gosto de argumentar ad nominem, velho. Eu não gosto. Eu gosto quando a pessoa, cara, debate, mas aquele debate sincero. O camarada chega e fala uma coisa, o cara responde em cima da resposta, né? Que eu acho uma falta de respeito isso, né? E o Thiago Braga lá, quando o rapaz falou, que o Thiago Braga ele não é professor, que ele não é historiador, que o diploma dele, sei lá, não vale nada. Ele falou, poxa, eu não sou historiador, essas coisas, ligando lá para a faculdade dele. Alô, o meu diploma, ele vale depois da Revolução? Vale, essas coisas. Então eu sou historiador, né? O Thiago Braga, ele não sabe fazer pesquisa. Eu pesquisei aqui a fonte, pesquisei aqui o autor. Eu sei fazer pesquisa. E assim, mano, eu vou falar uma coisa pra você, se aquilo fosse uma luta, sabe? Se cada argumento dado por uma das duas partes fosse um golpe, né? Fosse um ataque, eu posso dizer o seguinte, aquilo nem briga seria, porque eu só fiz só um lado apanhando, né, cara? Aí o rapaz, cara, e o Thiago Braga, cada resposta que ele deu foi uma resposta detalhada, sabe? Pegando principais autores, livros, né? Mexeu muito com essa questão do fascismo, porque todo mundo sabe, né? Esquerdista é assim, não concordou com ele, chama a pessoa de fascista. Né? Você é um fascista, votou no Bolsonaro, você é um fascista, você é fascista, você é fascista. Aí você pergunta para um camarada esquerdista o que é um fascista, o cara nem sabe o que é o fascista, né? Mas Rômulo, você sabe o que é fascismo? Né? E perguntar, não, engraçado que um amigo meu lá na academia, ele perguntou isso hoje. Rômulo, para você o que é fascismo? Aí eu fui lá e respondi para ele. O fascismo segue a máxima de Mussolini, né? Que é tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. É o Estado totalitário e autoritarista, controlando a economia, os meios de produção, controlando a mídia, a informação, controlando a imprensa, a cultura, a arte, ditando
para o povo o que o povo tem que acreditar, crer, comer, se vestir, pensar, né? Sendo contra a propriedade privada, contra a economia, a liberdade econômica, né? Centralizando um Estado inchado e centralizado em cima de um partido ou em cima de um grande líder, né? Isso é fascismo, não é? Fascismo não tem nada a ver com direita, nada a ver com conservadorismo. O fascismo é uma ideologia e quem é conservador de verdade não segue ideologia nenhuma. Aí quando você vai ver, né, pegando tudo isso que eu falei acerca do fascismo, né, o Estado inchado, totalitário, ditando as regras, você vê que o PT é exatamente a mesma coisa. O próprio PT já é um partido fascista. Basta você ver que eles querem aprovar lá, eles querem controlar a mídia, né? Eles querem regulamentar a internet, né? Ah não, a PL 2630, da qual o governo vai determinar o que é ou não fake news, né? O próprio PT lá é um fascista. O próprio PT é fascismo, cara, porque prega o Estado inchado, querendo controlar tudo. Diferente do conservadorismo, que prega um Estado mínimo, descentralizado, com liberdade econômica e direito à propriedade privada. Aí eu te pergunto, o fascismo é de direita, de extrema direita? Não, é de esquerda, né? E ele ainda aproveitou e pegou o gancho no nazismo, na qual várias vezes já falei aqui no canal. O que é nazismo? É um nacional socialista. Qual o nome do partido do Hitler? Qual o nome do partido nazista? Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Se é socialismo, como é que pode ser de direita? A única diferença que tem entre o nazismo e o fascismo é que o nazismo prega uma superioridade da raça, enquanto que o nazismo não tem essa questão da supremacia racial, né? Mas o Thiago Braga lá explicou. Mas então por que os comunistas, o pessoal da esquerda, vive chamando os conservadores de fascistas? Aí explicou lá no canal dele, né? Explicou lá do vídeo, né? Que isso é uma coisa que vinha lá da União Soviética, lá com Stalin, né? Porque é o seguinte, cara, resumindo aqui, do comunismo, você prega uma coisa que o Lenin falou uma vez, né? Chame-os daquilo que você é, acuse-os daquilo que você faz, né? O que é o fascismo? É o Estado totalitário? O que o comunismo é? Estado totalitário, né? Muitos comunistas acabam comprando essa ideia, principalmente pelo fato da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética ter lutado ao lado dos Estados Unidos e da Inglaterra contra as forças do eixo, onde estava lá a Alemanha nazista e a Itália fascista, né? Aí tem pessoas que acham, por que o comunismo lutou contra o fascismo, então o fascismo é de direita. Beleza, então. Então e os Estados Unidos viraram comunista, então? Os Estados Unidos virou esquerdista, então, meu filho? Né? E assim, cara, e sem falar, cara, que chamar uma pessoa de nazista porque a pessoa não concorda contigo, cara, isso é criminoso. Vamos deixar a coisa bem clara. Porque quando você chama uma pessoa de nazista, você está comparando essa pessoa com os piores genocidas que já andaram na face da Terra. Eu, por exemplo, eu sou um cara conservador, sou de direita, sou contra o PT. Mas eu sou um cara, como evangélico, eu sou um cara que eu sou pró-Israel. Eu sou a favor do Estado de Israel. Eu amo os judeus. Eu gosto muito da cultura e da história judaica, da história hebreia. Entendeu? Eu sou um cara que eu sou contra o pensamento antissemita. Aí eu te pergunto, sou eu um nazista? Não posso ser um nazista, porque uma das principais características do nazista é ser contra os judeus. É o sentimento antissemita. Então como é que eu posso ser um nazista se eu sou pró-Israel? Mas é claro, um comunista não vai entender isso, né? E ao longo do vídeo, cara, ele foi dando outras respostas, sabe, cara? Acerca, por exemplo, lá da questão de Cuba, né? É maravilhoso ver como os comunistas pintam Cuba como se Cuba fosse o paraíso da Terra, né? A Nova Jerusalém, não é? Mano, mas é engraçado, né? Você nunca vai ver um caso, por exemplo, de uma pessoa pegar uma balsa de Miami e fugir para Cuba. É sempre o oposto, né? E teve a aula lá acerca dos embargos econômicos que os Estados Unidos fizeram contra Cuba, que foi culpa do próprio governo cubano, né? Que quis expropriar
as empresas americanas que estavam na ilha na época da Revolução, não é? Outra resposta maravilhosa, maravilhinda, né? Que o cara fez acerca do Holodomor, que os comunistas odeiam de discutir, porque falar de Holodomor ter que reconhecer, cara, a canalice de Stalin e querer apropriar os grãos que a Ucrânia fazia, que a Ucrânia tinha durante a década de 30, mano. Mano, se você acompanha essa guerra que tá tendo entre Rússia e Ucrânia, mano, a Ucrânia tem vários motivos, o povo ucraniano tem vários motivos para não querer fazer parte da Rússia. Um dos motivos é esse trauma histórico que a Ucrânia tem em relação ao Holodomor, por causa da fome causada pelo confisco dos grãos que Stalin fez, né? Mas não, o camarada chega lá e fala, não, porque aquilo lá foi um confisco não obrigatório. Não obrigatório, mas a fome aconteceu porque os camponeses tacaram fogo da própria terra porque não queriam entregar suas terras. Peraí, mas se o confisco não era obrigatório, então por que eles fizeram isso? Não era obrigatório, então era só não entregar, para que queimar as plantações? Né? Mas é claro, o comunista lá não pensou nessas coisas. Para falar a verdade, não pensou em nada, porque todas as respostas dele foi jogadas assim aos quatro ventos, não é? Cara, chega a ser ridículo o cara lá querendo falar acerca do cercamento da época da Inglaterra, não é, mano? Não, engraçado. Mas acerca desse Holodomor, cara, você vê como o comunista adora uma reforma agrária, não é? Adora uma reforma agrária. No passado, era o Stalin querendo confiscar as terras e os grãos dos camponeses na Ucrânia. Hoje em dia, é o PT ajudando o MST a invadir fazendas, né? Invadir fazendas de proprietários, não é? Em nome da reforma agrária. É que eu estou acompanhando a CPI, eu estou acompanhando um pouco a CPI do MST, velho, que, sinceramente, está triste a situação, né, cara? E assim, cara, e quando for falar com a saída do Holodomor e ir pro cercamento, o camarada chegando lá falando assim, não, que o cercamento é uma coisa lá da Revolução Industrial, da época da Revolução Industrial, e o Thiago Braga explicando, não, o cercamento ela aconteceu 250 anos antes, lá do século XVI, já estava tendo os cercamentos da Inglaterra, que isso beneficiou as tecnologias em prol da produção agrícola, né? Que futuramente, lá na época da Revolução Industrial, vai favorecer o crescimento da indústria da Inglaterra, não é? Mas daí chega um comunista falando lá que, não, porque isso aí é coisa dos empresários lá, porque queria cercar as terras para que os camponeses saíssem de suas terras e fossem para as fábricas. Mano, você tem ideia de quanto isso é ilógico? Porque se fosse assim, o cara queria tirar todos os camponesas da terra para ir para as fábricas por causa do cercamento, aí eu te pergunto, quem iria produzir o alimento? Quem iria lá cultivar os grãos? Quem iria cultivar o trigo? Quem ia lá trabalhar lá com as vacas, mano? Não ia ter comida. O jeito... Então, não, mas era só fazer um cercamento então das indústrias para os funcionários das indústrias ir para o campo. Então, tá resolvido. Essa deve ter sido a lógica lá do camarada. Não? Eu só sei o seguinte, cara. Foi 2 horas de vídeo, cara. Eu tive até que assistir um pouco parcelado, assistir primeiro 1 hora e depois assistir outra, né, cara? Mas que vale muito a pena. E aí você vê, cara, como é triste uma pessoa que quer acreditar livremente que o comunismo daria certo, sendo que nunca deu certo em lugar nenhum. A única coisa que o comunismo acertou foi criar ditaduras com líderes genocidas e criar economias ruídas, cara. Isso que o comunismo com certeza conseguiu fazer, mano. É só você olhar o que acontece, por exemplo, na Venezuela. A Venezuela tá bem das pernas? Não tá. Tem um ditador lá, né? Mas a culpa é dos Estados Unidos, é sempre ele. Sempre a culpa é dos Estados Unidos, não é? Mano, vou falar uma coisa, aí você se pergunta, cara, por que faz uma pessoa querer acreditar em algo como, por exemplo, o socialismo, né?
Sabe por que tem muita gente que... Me fizeram isso uma vez, essa pergunta. Pô, por que se o comunismo é tão ruim, por que tem tanta gente que acredita nele? Cara, a resposta é complexa. Bem complexa. Mas eu acho que um dos principais motivos é porque é o seguinte. Deus, quando criou o homem, colocou dentro do homem algo que é eterno, cara. Um minutinho só. Eu tive que dar uma desligada aqui. Quando Deus criou o homem, Deus colocou dentro do coração do homem, cara, o desejo da eternidade. O que quer dizer isso, cara? O desejo de querer fazer algo, fazer parte de algo maior do que ele mesmo. Não é, cara? Ou seja você buscando a Deus através de uma religião, né? Ou então você lutando em prol de uma causa, um homem tem o desejo de querer fazer parte de algo maior do que ele. E quando nós sabemos que nós vivemos em um mundo, cara, esse mundo é cheio de falhas, é cheio de defeitos, é cheio de problemas, é cheio de violência. Então quando você chega à ideologia promovendo a você, prometer um mundo melhor, um mundo utópico, onde no final tudo vai ser lindo, maravilhoso e cheiroso, né? Onde você tem que derrubar as bases da sociedade para em cima das ruínas construir algo utópico, algo novo, mano, isso mexe com o coração de algumas pessoas que têm esse desejo de querer fazer parte de algo maior. Por isso que você sempre vê pessoas engajadas dessas ideologias, né? E o ruim é que esse negócio de querer construir um mundo utópico nunca vai funcionar. Por isso que nós conservadores, a pessoa que é um verdadeiro conservador, ele não tem ideologia nenhuma. Ele não segue nenhuma ideologia. Um verdadeiro conservador, ele não segue nenhum pensamento revolucionário, nem reacionário, né? O conservador, ele sabe que a sociedade vai passar por mudanças, mas essas mudanças serão graduais, naturais, à medida que a humanidade vai adquirindo novos saberes. Ou seja, a mudança vai ser natural e não algo forçado, tipo você querer forçar todo mundo a falar o pronome todes. A querer você forçar o homem a querer se desconstruir e começar a passar batom e maquiagem na cara. Não dá certo. O pensamento revolucionário nunca funcionou. Não, vamos fazer a revolução por base das armas. Não fazer a revolução por base da... Não adianta. Entendeu? O conservador é o seguinte, você sabe que a sociedade vai passar por mudanças, mas aquilo que é bom, você retém. Entendeu? A tradição, a história, os princípios, os valores, não é? Por isso que um conservador, ele não segue ideologia nenhuma, ele segue os seus valores e os seus princípios, não é? Mas é claro, é difícil explicar isso para um bando de retardados que fica lá, levantando bandeira, idolatrando lá bandidos, genocidas e assassinos como Che Guevara, Fidel Castro, Stalin. Os caras falam, não, porque nós somos a favor da democracia, desde que concorde com a gente. Somos a favor da liberdade de expressão, desde que seja conforme a nossa opinião. Nunca vai dar certo, cara. Nunca vai dar certo. Cara, tem um vídeo aqui, cara, já tá aqui 18 minutos, tem muitas coisas que eu poderia falar acerca disso, cara. Mas assim, mano, foi um vídeo bacana, cara. Eu sugiro você mesmo, assiste o vídeo do canal do Brasil de Armas, né? Acho que vou deixar até o link do primeiro comentário fixado aqui embaixo para você poder ir lá e assistir, velho. Assiste lá porque é uma aula. Se você quer ter aquela resposta certa para aquele seu amigo esquerdista que fica lá defendendo Lula, que fica acreditando em revolução, essas coisas, assiste o canal Brasil de Armas, mesmo que seja aos poucos. Assiste 20 minutos agora, 30 minutos depois, 1 hora depois. Assiste aos poucos, mas assiste e mostra esse vídeo, cara. Vale muito a pena, né? Bem, o vídeo é esse. Muito obrigado por você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando grandemente nesse dia de hoje. Até. Tchau. E boa sorte no apocalipse. Fui! O negócio do Lula, a estratégia dele é falar número. Que ninguém tem como conferir, então foda-se. Aí sabe, fala, e os números é meio absurdo. O Lula fala, porque no meu governo
Nós inauguramos 3.518,4 universidades. 4? Pô, fez só a cantina de uma delas? Como assim, cara? Nós abrimos 240 milhões de hospital, mais hospital que brasileiro. Como assim, cara? Porque nós acabamos com a fome, acabamos com o desemprego, acabamos com a criminalidade. Mas ele foi presidente do Brasil ou rei da Suécia, né, cara? Eu não vi esse Brasil do Lula aí não, cara. É uns números absurdos. Nós aumentamos a economia em 5.000%. O emprego cresceu 3.500%. Tudo cresceu no meu governo. No meu governo, anão tinha 1,80 m.